Você já olhou para uma fotografia antiga ou para um lugar completamente vazio e teve a estranha sensação de que aquilo fazia parte da sua vida, mesmo sabendo que aquilo nunca esteve ali? É como se aquela lembrança fosse sua. Esse sentimento existe e ele tem um nome: anemoia. A nostalgia por um tempo, um lugar ou uma época que você nunca viveu. Quando ouvimos a palavra nostalgia, normalmente pensamos em saudade. Saudade da infância, de pessoas, de momentos que realmente aconteceram. Mas a anemoia é diferente. Ela faz você sentir falta de algo que nunca aconteceu com você. E por mais estranho que pareça, milhões de pessoas sabem exatamente como isso é. Talvez você já tenha sentido isso ao assistir um filme dos anos 80 ou olhando uma cidade iluminada durante a chuva. Talvez vendo uma estrada vazia ao pôr do sol ou uma escola completamente silenciosa. Você olhou para aquela cena e alguma coisa parece familiar, mas você não consegue descobrir o que. É uma sensação boa, mas, ao mesmo tempo, existe um aperto no peito, uma paz misturada com melancolia, como se você tivesse perdido algo extremamente importante, sem nunca ter possuído aquilo. E existe um detalhe curioso. As imagens que despertam esse sentimento quase sempre têm alguma coisa errada. Corredores infinitos, shoppings vazios, piscinas abandonadas, casas perfeitamente arrumadas, mas completamente sem pessoas. Lugares onde alguém deveria estar, mas ninguém está. É exatamente essa ausência que faz a nossa imaginação preencher os espaços. E talvez seja aí que nasce a anemoia. Nossa mente odeia espaços vazios. Quando ela encontra um lugar sem história, ela mesma cria uma. Ela inventa lembranças, fabrica emoções, e por alguns segundos nós realmente acreditamos que estivéssemos ali, mesmo sabendo que isso é impossível. Talvez seja por isso que certas imagens parecem sonhos, não lembranças, sonhos, como uma memória que nunca aconteceu, ou uma vida que poderia ter sido nossa, em algum universo diferente. Esse sentimento também aparece quando pensamos em épocas distintas, seja a Idade Média, castelos, florestas cobertas por neblinas, ou até mundos completamente fictícios. Cidades que existem apenas em jogos, filmes, livros. Mesmo sabendo que nunca pisaria nesse lugar, uma parte de você gostaria de ter vivido lá. O mais curioso é que a nossa imaginação sempre ignora as partes ruins. Não pensamos nas guerras, na fome, na doença. Pensamos apenas na beleza, na aventura, na atmosfera, criando uma versão perfeita de um passado que nunca existiu. E acabamos sentindo saudade dessa ilusão. Talvez seja exatamente por isso que conteúdos de nostalgia e liminal spaces crescem tantos nos últimos anos. Eles despertam uma sensação que quase ninguém consegue explicar. Você sente, mas não consegue colocar em uma palavra. É como tentar explicar um sonho longo depois de acordar. Você sabe exatamente o que sentiu, mas quanto mais tenta explicar, mais ele desaparece. Existe uma linha muito fina entre conforto e estranheza, entre medo e paz, entre pertencer e estar completamente perdido. A anemoia vive exatamente nessa linha. Ela nos lembra que a nossa mente consegue criar memórias que nunca existiram. Talvez o ser humano seja fascinado justamente por aquilo que não entende, porque existem sentimentos que não precisam fazer sentido, eles apenas precisam ser sentidos. E talvez seja por isso que sempre que encontramos um lugar impossível, uma fotografia esquecida ou uma paisagem silenciosa, sentimos que existe alguma coisa esperando por nós, mesmo sabendo que nunca estivemos lá.
Então me responda, qual foi a última imagem que fez você sentir saudade de um lugar que nunca existiu?